Bom, agora eu queria falar para vocês sobre a crise do capitalismo no século XXI, que seriam as crises mais atuais. No caso, eu vou destacar a crise de 2008, mas vale lembrar que no século XX a gente teve a grande crise, né, a Grande Depressão, foi em 1929, quando você teve uma maior taxa de produção e uma menor procura, né? Então você acabou tendo um grande estouro, né? Uma grande bolha de produção. Boa parte da produção foi jogada no lixo, porque você não tinha mercado, o consumidor, né? Por uma série de fatores, isso uma aula específica eu posso estar falando para vocês. Mas focando na crise de 2008, ela também foi conhecida como a crise financeira do capitalismo. O grande marco dela foi a grande explosão da bolha imobiliária, né? Assim, em 1929 foi sobre a produção, né, de alimentos. Em 2008 a gente tem a grande bolha imobiliária nos Estados Unidos devido à grande especulação imobiliária, né? Vou explicar para vocês. Bom, ela foi disseminada pelo mundo e basicamente quebrou os Estados Unidos. O que aconteceu é que as bolsas de dólares despencaram e fizeram com que os governos de vários países anunciassem planos de socorro à economia, aplicando bilhões de dólares nos bancos, né? As principais causas dessa grande crise de 2008, que afetou a nível global, não só os Estados Unidos, lembrando que os países eles têm relações comerciais, tá? Que você acaba afetando, um país acaba afetando o outro. Ocorreu, na verdade ela se anunciou 10 anos antes, né, lá para 1998, quando houve uma grande liberação de crédito nos Estados Unidos. Então os bancos eles estavam oferecendo crédito para as pessoas e até para as pessoas que não tinham condições de arcar com as parcelas desses empréstimos, né? Até porque, mais uma vez, quando você faz um empréstimo, você tem uma série de taxas de juros, tá? Com um volume muito alto de hipotecas, que seria o quê? Você vai pegar um empréstimo, mas você vai você vai hipotecar a tua casa, você vai dar como garantia que você vai pagar esse empréstimo, você vai deixar de garantia a tua casa. Então as pessoas passaram a fazer isso, né? Com um grande volume de hipotecas, os bancos se uniram e uniram os contratos de alto risco aos de baixo risco, utilizando, como eu falei, como garantia, né, os imóveis. E foi uma forma de investimento em pacotes vendidos com a promessa de ganhos promissores. Então, todo mundo já era um sonho, acho que até hoje, né? Todo mundo, quando vai pensar o que quer, assim, um sonho de vida, é uma casa e um carro, né? Uma casa própria e um carro. Então, as pessoas passaram a investir muito nisso. Não só compravam casas para si, uma casa para morar, né? Como acabavam comprando várias casas, porque acabavam pegando esse empréstimo, já que era só hipotecar a casa. No entanto, as pessoas que não conseguiam pagar, né, os devedores, eles não conseguiam realmente arcar com os seus compromissos, porque as pessoas iam com muita vontade e acabavam metendo os pés pelas mãos, né, dando tiro no próprio pé. E acabou causando um efeito dominó, né? O efeito dominó é quando você atinge um, você acaba atingindo todos os outros. Imagine que você faça uma fileira de dominós em pés, com uma distância curta entre si. Se você encostar o dedo num, vai ocasionar aquele efeito dominó que a gente fala, né? Um efeito cascata. E isso acabou abalando a economia, com o desemprego e o afastamento dos investimentos. As principais causas eu coloquei aqui para vocês, na liberação de crédito sem grandes exigências,
de que a pessoa iria realmente depois quitar esse empréstimo, essa dívida. As hipotecas, especulação imobiliária, que era uma supervalorização dos imóveis. Então, se o imóvel era $100 mil, eles acabavam sendo vendidos por 500 mil dólares, tá? E o grande aumento de juros também por parte dos bancos, né? Porque eles foram vendo que a maioria da população estava fazendo isso, eles pensaram, pô, se as pessoas vão se endividar, vão pegar esses empréstimos, vamos aumentar os juros, né? Espertinhos. Junto a isso, a gente pode citar também a má avaliação das agências de classificação de riscos, que acabaram dando notas elevadas para investimentos de compras conhecidos como CDO, que seriam as obrigações de dívida com garantia vendido pelos bancos norte-americanos, tá? E eu tô falando dívidas hipotecárias que chegaram a atingir a casa dos trilhões, tá? Uns 10 trilhões de dólares. Inúmeros investidores, eles sonharam em lucrar com a compra dos títulos, né? Mas, como eu falei, meteram os pés pelas mãos. E, além disso, a construção civil, né, dos Estados Unidos teve um grande boom em razão da facilidade na conquista desses créditos nos bancos, né? O problema é que acabou gerando essa grande bolha e ninguém conseguiu administrar a inadimplência que isso tudo gerou, né? Assim, os papéis da dívida comprados pelos investidores, né? A gente chama de títulos, né? Os títulos comprados por esses investidores já não tinham grandes garantias, ou seja, as promessas de altos ganhos estavam endossadas pelas agências de classificação de risco e foram nocauteadas no final das contas, né? Eu coloquei até aqui 2 imagens, né, de um corretor de imóveis, aumentando essa bolha cada vez mais, aumentando o valor e supervalorizando o imóvel. E embaixo, alguém tentando estourar essa bolha imobiliária. Bom, e as consequências desse desastre econômico foi o desemprego em massa, né? Milhões de desempregados, uma grande retração financeira internacional, principalmente na Europa, lembrando que um país ele tem relações econômicas e comerciais com os outros, então você acaba gerando ainda mais países que são centrais, né? Ditos países centrais têm maior influência no mundo, eles acabam, quando você tem uma crise nesses países, é um desastre absurdo mundial, tá? Principalmente na Europa, e com isso houve um aumento da dívida pública externa, mais uma vez, uma grande bola de neve, por conta da necessidade de empréstimos junto ao FMI, né? E com isso também a gente tinha um outro fato que acabou prejudicando a produtividade, que foi a queda do valor das matérias-primas, tá? E nas demandas também, principalmente no petróleo. Tá? Então, queda do consumo, falência de empresas, redução do lucro, redução dos investimentos e também o aumento da miséria. Bom, e a dica da prof? Espero que vocês consigam ver, pelo menos no final de semana, algum diazinho. Reúne aí a família, todo mundo na sala, em casa, e assiste esse filme, A Grande Aposta, tá? Vai falar... Obviamente é um filme, né? Tem lá seu lado de comédia, mas o grande ponto que vai falar mais ou menos sobre o que ocorreu, né, em 2008. Esses consultores imobiliários, esses corretores que acabam aumentando cada vez mais o valor dos imóveis, depois o grande boom, né? Essa grande explosão imobiliária que gerou uma crise global, tá? Então fica aí a dica. É isso, hoje a aula foi um pouquinho mais extensa, porque às vezes tem detalhes que vocês não lembram do 6º, do 7º ano. Mas enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar me perguntando e até a próxima. Beijos!